Exposição Bíblica com Cristóvão Dimas. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler até o 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória e de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém, meus amados? Esse é o texto que nós vamos tratar, e eu quero que você continue com a sua Bíblia aberta, que nós vamos fazer algumas observações específicas sobre o texto, e logo de início nós vamos estar enfatizando a quem Paulo escreve a carta. A quem? Ele diz, Paulo, em algumas versões ele vai dizer, eu escrevo a vocês que vivem em Éfeso e estão em Jesus Cristo. Ou seja, é primeiro para os que vivem e estão em Cristo. Vivem em Éfeso, é verdade, mas vivem também em Cristo. Essa é a carta endereçada aos fiéis que vivem em Cristo. Então, nós, já de início, eu quero refutar a ideia de que todo mundo está incluso nesse texto, porque não? É especificamente para quem vive em Cristo, independente de onde você mora no seu distrito, na sua cidade, mas tem que viver em Cristo para ser receptor, ou seja, para receber essa mensagem, para os fiéis que vivem em Cristo. Paulo ele tem uma relação muito íntima com a igreja de Éfeso, porque ele é um dos fundadores. Em uma das suas viagens missionárias, ele estabelece a igreja de Cristo ali naquele lugar, nessa cidade, e a sua relação com essa igreja é muito próxima. Eles tinham muita intimidade. E quando ele escreve a carta, ele está preso. Então, é quase que certo que os irmãos já sabiam da sua prisão e provavelmente eles estavam tristes, estavam desanimados, possivelmente, com a prisão de Paulo. Mas vamos ver no texto que Paulo, estando preso, ele não expressa o sentimento de remorso ou tristeza por estar preso. Muito pelo contrário. Ele escreve a carta para ensinar a igreja de Éfeso, para consolá-la e também para
fazer com que ela cresça, ou seja, motivar a igreja a entender os mistérios de Deus e a entender a ação do Espírito, a ação do Pai e do Filho no corpo da igreja. Essa é uma carta endereçada para a igreja de Cristo. Não é para qualquer um, é para o corpo de Cristo. A herança de Deus, a propriedade de Deus. Foi isso que nós lemos, que nós vamos destacar detalhadamente essas coisas. Paulo, ele quando sai de Éfeso, ele vai lá primeiro, evangeliza, funda a igreja, se torna conhecido e ele deixa marcado nas pessoas que viviam naquela cidade a importância da salvação que foi anunciada pelo evangelho. E a cidade fica marcada de forma tal que Paulo, quando sai de Éfeso, ele já era odiado por todos os fabricantes de imagens ali naquele lugar. Todo mundo odiava Paulo, todo mundo, aqueles que não confiavam, não serviam a Cristo. Todos os ourives daquela época, eles resolveram que Paulo era o prejuízo dos seus negócios, porque eles lucravam com a idolatria das pessoas naquela cidade. E agora Paulo chega pregando uma mensagem que exclui a variedade de ídolos, exclui os vários deuses que os romanos tinham. Então ele passa a ser odiado, porque a sua mensagem não concordava com isso, não concordava também com as tradições dos judeus. Na época dele, ele já provocava alvoroço falando a verdade. E ele vai embora, sai de Éfeso. Quando ele chega em Jerusalém, algumas pessoas que o conheceram nessa sua viagem missionária, eles vão reencontrar Paulo no templo de Jerusalém. Eles se reencontram e, ao invés do encontro ser aquele negócio, nossa, que coisa boa, estou te vendo, não. Eles provocam um tumulto e Paulo é preso sem motivo. E é dessa prisão, lá em Jerusalém, que Paulo vai passar em uma viagem meio que missionária até chegar a Roma. Preso em Roma é que ele escreve essa carta aos irmãos em Éfeso. E aí ele vai agora ensinar ao povo um pouco sobre o corpo da igreja. E veja que ele tinha tudo para se maldizer, ou quem sabe até cancelar, né, a sua agenda de evangelista, de anunciador do evangelho, mas não, ele está ainda firme no propósito de Deus. E eu aprendo aqui com essa situação dele, que ele sabia depender de Deus. Ele sabia o que era a dependência de Deus, em tudo. O texto que acabamos de ler, ele foi endereçado a essas pessoas, né, cristãos, fiéis, que moravam em Éfeso e estavam em Cristo. Eles moravam em uma cidade idólatra, porém eles permaneciam santos. Independente dos costumes que toda cidade tem, eles permaneceram em Cristo. E nós precisamos observar tudo isso lendo com calma o texto. Essa cidade ela era o berço da idolatria naquela região, na Ásia Menor, e os efésios ou os éfesos, né, os moradores da cidade, eles construíram um templo para a deusa Diana, e esse templo ele era suntuoso, ou seja, eles investiram muito, era um ponto turístico, inclusive, na época, era uma das 7 maravilhas do mundo, conhecido até ali. Paulo estava preso em Roma, mas Deus não se calou porque ele estava preso. Paulo estava preso, mas a palavra de Deus não se calou, ele continuava agindo, continuou ensinando, direcionando a igreja. Cristo não estava impedido de ser anunciado, ele executou a sua obra, tudo aquilo para que foi proposto em Cristo ser realizado, foi feito por meio do seu evangelho. E o Espírito Santo esteve sempre na igreja, confirmando a palavra de Deus. O título da nossa mensagem hoje é Escolhidos em Cristo. Se você observar a leitura que fizemos, Deus ele nos escolhe, mas não nos escolhe porque nós somos bonzinhos ou existe algo de especial em mim e em você. Ele nos escolheu em Cristo. Nada do que parece poesia ou bonitinho com relação a nós é verdade sem Cristo. Nós, estando nele, somos escolhidos de Deus. Somos predestinados por Deus somente estando em Cristo. Somente sendo direcionado por esse Deus, por Cristo.
o título da nossa mensagem, Escolhidos em Cristo. Deus, ele nos escolheu não por sermos os queridinhos ou os perfeitos, mas porque estamos em Cristo Jesus. Nós vamos destacar aqui pelo menos 3 razões porque devemos louvar a Deus. E você vai observar isso no texto, pela sua maravilhosa graça. Pelo menos 3 razões nós temos aqui para louvarmos a Deus, e o texto, por si mesmo, por si só, ele vai dizer o porquê. Nós vamos, quem está com a Bíblia aberta, por favor, vamos novamente observar os versículos de 3 a 6. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito. Essas são palavras de quem estava preso. Preso sem causa, esperando ser julgado, mas ele fala para a igreja, bendito. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual, assim como nos escolheu. Nos escolheu em Cristo Jesus. O texto deixa claro isso, nos escolheu nele. Antes da fundação do mundo, fomos escolhidos em Cristo. Assim como ele nos escolheu para sermos santos, assim como ele nos escolheu para sermos irrepreensíveis em Jesus. Todas as bênçãos espirituais que temos ou pensamos ter, e as que Deus de fato prometeu que é nossa, tudo isso só nos pertence se estivermos em Cristo. E Paulo está deixando claro isso. Ele estava preso, mas estava mandando a mensagem para a igreja. Louvem ao Senhor que nos escolheu. Ele nos escolheu em Cristo. Jesus, ele traçou cada passo em detalhes, tudo aquilo que Deus determinou que fosse feito por ele, ele fez. E somos hoje irrepreensíveis, nós estamos livres de censura. Censura da parte de quem? Do diabo, do inimigo das nossas almas, que nos aponta e diz assim, olha, mas ele ou ela não é perfeito. Ele ou ela não faz isso, ou ele ou ela esqueceu de fazer aquilo. Mas em Cristo somos irrepreensíveis, perfeitos, separados para Deus. Ele nos predestinou para ele, para quê? Para a adoção de filhos. Entenda, o diabo, ele sabia as formas como enganar o homem, ele consegue enganar o homem, e ele pensa que tudo isso que ele fez era a execução de um plano perfeito. Ele achou que estava dando tudo certo para ele. Só que ele nunca levou em conta, nunca considerou a sabedoria de Deus. A intenção de Deus em cuidar de mim, de você, de cuidar do homem. Adão, ele até erra sim. E parece que as coisas fogem do controle de Deus, mas nós entendemos, lendo o texto, observando a Bíblia Sagrada, que nada disso afetou o projeto de Deus para mim e a sua vida. Primeiro, porque ele já tinha nos escolhido antes do mundo ser fundado. Segundo, porque a sua escolha não foi a granel, no atacado, ele não foi assim. Ele não chegou lá no supermercado e ficou pensando ver qual era o melhor de nós. Não, ele nos escolheu em Cristo. Ele sabia que só no seu Filho, só na pessoa dele, nós seríamos escolhidos para ser filhos de Deus por meio de Jesus. Não foi aleatoriamente. Não, eu esqueci e vou ali buscar no mercado. Não foi assim. O diabo, ele enganou Adão, agora está tudo perdido. Não é verdade. Nunca esteve nada perdido. Antes que Adão errasse, Cristo já estava pronto para nos representar diante de Deus. E fomos adotados por Deus. Pertencemos, e entenda, só pertence à família de Deus aquele que está em Cristo Jesus. Não é simplesmente você achar que crê ou achar que sabe alguma coisa. Tem que estar nele para pertencer à família de Deus. O versículo 6 da carta que estamos lendo, ele enfatiza que tudo isso, essa escolha, essa eleição, todo o cuidado que Deus teve conosco é para o louvor da sua graça, para o louvor da sua glória, que ele concede a nós de forma gratuita. Tudo que temos é para o louvor da glória de Deus. E perceba aqui uma coisa. Às vezes nós ouvimos que não devemos louvar a Deus pelo que ele faz.
mas do que ele fez por nós foi sem que sequer nós existíssemos. Como não louvar a Deus que faz algo que pretende me resguardar, guardar nas mãos dele, para que eu não possa louvá-lo? Muito pelo contrário, eu devo louvar a Deus pelo que ele fez por mim. É uma obrigação minha, é um dever da igreja. Essa carta é escrita para a igreja. Então, bendito seja o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo está ensinando a igreja a viver louvando a Deus, dando glória ao nome dele, independente da situação. Ele estava preso. Mas o conselho bíblico, a vontade de Deus para nós, é bendizer o nome do Pai. Nesse primeiro trecho, Paulo está falando da pessoa de Deus e o que Deus fez de antemão por nós. O que ele fez por mim e você de forma planejada. Não foi algo aleatório, repito. Deus quis você e eu ao lado dele, em Cristo Jesus. Esse primeiro trecho fala das ações de Deus nas nossas vidas, ou seja, porque ele nos escolheu. Essa é a primeira razão que temos para louvar a Deus. Todas as outras coisas que vêm como consequência de bênção de Deus passam por esse princípio. Ele nos escolheu. Amém, meus amados?